Apenas neste primeiro semestre de 2010, 4 apresentações da Broadway chegam à cidade de São Paulo. Cats, O Rei e Eu, Hairspray e O Despertar da Primavera. O público brasileiro lota as salas dos espetáculos, que juntas têm um orçamento inicial que beira os 20 milhões de reais. Cats, um dos espetáculos musicais mais bem-sucedidos da história, já havia dado as caras em São Paulo em 2006, mas com produção e elenco originais da Broadway. Depois de ser apresentado por todo mundo, o musical chega com montagem brasileira, assim como O Rei e Eu. O espetáculo conta com um elenco de mais de 20 músicos e 60 atores. Em conjunto com Hairspray e O Despertar da Primavera, Cats e O Rei e Eu empregam 200 artistas entre atores, bailarinos e músicos, e mais 300 outros profissionais nos bastidores. Hoje, a cidade de São Paulo é considerada a capital brasileira dos musicais. Mas ao contrário do que muitos pensam, esse não é um fenômeno recente. A Andresa conversou com o professor de História do Teatro da Universidade de São Paulo, Wellington Andrade, que falou ao Web Casper sobre a trajetória dos musicais no Brasil. Estou aqui com o professor Wellington Andrade, formado em Artes Cênicas pela Unirio e professor de História do Teatro na USP, que vai falar um pouquinho com a gente sobre esse fenômeno dos musicais no Brasil. Tudo bom, Wellington? Tudo bem. Wellington, com esse fenômeno de musicais da Broadway chegando agora no Brasil, muitas pessoas acreditam que os musicais aqui são um fenômeno recente. Mas não é bem assim, né? Não, absolutamente. A tradição musical do teatro brasileiro ela vem do século XIX e é uma tradição importada da França, quando o Brasil optou por interromper o desenvolvimento que ele tinha dado no teatro dramático, melodramático e até de tragédias, e optou por importar um modelo do teatro de revista, ou as revistas de ano, tipicamente da cultura francesa. Então já temos pelo menos 100 anos aí de tradição de musicais brasileiros. Qual foi o período mais marcante de musicais no Brasil? Há dois períodos assim que nós podemos distinguir. As décadas de 30, 40 e 50, quando o teatro de revista ganhou uma conotação muito específica, um tipo de teatro musical que embasou, municiou a música popular brasileira, lançando cantores, cantoras, compositores e hits. O teatro de revista lançava músicas que as pessoas depois iam ouvir no rádio. Então, esse é um momento importante dessa tradição. E depois, um pouco mais tardiamente, nos anos 60 e 70, com os musicais do chamado teatro político, ou do teatro engajado, quando a forma musical era uma forma de resistência também ao regime da ditadura militar no Brasil. Por que você acha que hoje o que está tomando destaque são esses musicais que são adaptações da Broadway? Eu acho que dá duas questões aí importantes. Uma que há um público brasileiro cada vez mais com um gosto médio, um gosto burguês, de certa maneira sofisticado para esse tipo de teatro, cantado em língua estrangeira ou com histórias que não são propriamente da nossa cultura. Esse público viajava muito para fora do país para assistir esses musicais e hoje ele pede, então ele reivindica que haja um mercado para isso no próprio Brasil. E outro que é ligado à questão dos artistas mesmo. Nós temos cada vez mais atores, músicos, compositores muito bem formados ou com uma formação muito boa e um mercado que precisa absorver essas pessoas. Então, de certa maneira, eu acho que é uma junção mercadológica, apesar de ser uma cultura importada, infelizmente. Você acha que esse pode ser uma tendência, então, a ser seguida no Brasil? Eu acho que sim, acho que a tendência é crescer esse mercado cada vez mais, mesmo porque é uma demanda. Os musicais têm sido um sucesso absoluto, esses musicais mesmo importados dos Estados Unidos ou, sei lá, de culturas estrangeiras. Então, acho que essa tendência vai ficar por mais um bom tempo. Tá legal, muito obrigada pela entrevista, Wellington. Eu que agradeço. Cats está em cartaz no Teatro Abril. O espetáculo O Rei e Eu é exibido no Teatro Alfa, Hairspray no Teatro Bradesco e O Despertar da Primavera no Teatro Sérgio Cardoso.